Olá, amigos. É com renovada alegria que começamos mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. A gratidão pela sua companhia e hoje um tema que dentro da doutrina espírita é muito importante que saibamos em profundidade, o tema curas espirituais. E para falar sobre esse tema, nós temos aqui o nosso querido convidado, que é o João Berbel. Prazer pela sua presença, viu? Obrigada por ter vindo. O prazer é todo nosso, estou com o coração cheio de alegria, cheio de amor mesmo, participar deste programa com vocês, né? Garanto que é uma satisfação muito grande para nós mesmo. E a minha primeira pergunta é, qual foi o seu primeiro contato com a doutrina espírita? Qual foi assim, o seu início dentro desse trabalho, João Berbel? Foi assim, muito complicado. Desde os 13 anos que eu me lembro, manifestava em mim a epilepsia. Eu tinha ataque epilético, às vezes eu caía para o chão, e caindo para o chão, às vezes eu via até meu corpo estendido no chão. Eu via até aquelas pessoas de volta de mim dizendo, olha, não deixa a baba dele relar em vocês não, senão vocês pegam também de acesso. Naquela época chamava de acesso, né? Isso. E aquilo era uma situação muito constrangedora, era muito ruim. Na hora que a gente voltava, a gente tinha vergonha, né? E aquilo foi acompanhando. E eu tinha uma grande vontade de ser um militar, servir o exército, tudo. E de repente eu prestei o serviço militar, mas a epilepsia me tirou da rota de ser militar. E era muito ruim mesmo aquilo, eu sentia muito mal. Até que eu conheci a dona Arlete, né, que é minha esposa hoje, que é uma pessoa maravilhosa, que está sempre junto comigo, me acompanha, né? E era espírita. E nós fomos assistir, na segunda vez que eu encontrei com ela, nós fomos no cinema assistir um filme. Eu não esqueço esse filme até hoje. Qual que é? Chama Karatê no Oeste Selvagem, né? Naquela época estava o Karatê no auge do cinema. Então nós vamos assistir o filme. Na hora que começou o filme, tinha uma mocinha lá, e começou a judiar daquela mocinha. E foi me dando aquela coisa ruim. Sim. E aquela coisa ruim automaticamente foi me transportando para aquele filme. Eu olhei para ela e falei assim, ó, eu não estou sentindo bem, eu vou passar mal. Eu já sabia quando a gente ia ter o ataque epilético. E naquele momento, então, eu comecei a brigar dentro do cinema. Imagina você se eu tivesse uma arma de fogo na mão ali dentro. O que eu tinha arrumado dentro do cinema? Sim. Comecei a debater, brigar com as pessoas todas lá, e eu desmaiei. Eu fui acordar no hospital, com ela do meu lado. Ela tinha 16 anos na época. E ela já era espírita. E o médico queria aplicar uma injeção para me voltar, queria aplicar medicação para me voltar. Ela disse, não, eu assumo a responsabilidade. E o médico dizia, mas você é uma criança, você não pode. Eu falei, não, eu assumo, espera só 5 minutinhos. E ela começou a fazer orações. E eu voltei. Dessa vez, de vez de eu levar ela na casa dela, né, ela que levou na minha casa. Bom, aí ela disse, segundo domingo, essa era no sábado, domingo cedinho ela estava lá em casa. Quero saber onde que eu morava. Chegou lá, não, seu problema é mediunidade, e vai eu entender de mediunidade. Você não era católico, né? Mas não praticante. Falava que era praticante, que era católico, porque puxava aquilo que o pai e a mãe ensinam pra gente. Claro. Então, e vai eu ter que enfrentar o fantasma do centro espírita. Mas não ia de jeito nenhum. Você não aceita essas coisas, isso é coisa do demônio. Sim. Eu não aceito o espiritismo. A educação que recebeu? Mas aí eles acabaram me levando no centro espírita. Aí eu sentei lá atrás. Eu senti aquela ânsia toda de fazer aquilo outra vez. Mas graças a Deus, controlei aquele sentimento, tal, melhorei. Olha. Aí eu chamei o presidente lá, que era o Agnello Vilaça, que administrava o trabalho de sexta-feira, não, sexta-feira. E aí ele me disse, não, você tem que vir sim. Você não volta aqui mais não. Vai acontecer igual aconteceu no cinema aqui dentro. Não, você pode vir que não tem problema. E aí eu fui. Aí eles me pegou, pôs sentado. Porque naquela época fazia os trabalhos de obsessão, punha a mesa mediúnica, né? Os médicos trabalhando em volta da mesa. Isso. E assistência. Presente. Para assistir aquele trabalho, né? E eu sentei, pus pertinho da mesa, né? Olha, eles fizeram a abertura do trabalho, fez a leitura do Evangelho, fez a explanação do Evangelho. E assim que terminou a explanação do Evangelho, que deu abertura para os trabalhos, eu já comecei a sentir
aquela vontade de chorar, os meus braços travaram, ficou firme assim, como se estivesse agarrando eu mesmo. Eu não desmaiei, e o Espírito veio, chorou, deu aquela comunicação, mesmo não querendo fazer aquilo, fui obrigado praticamente pela entidade a fazer aquilo. E aí eles doutrinaram aquele Espírito, né? Aí eu pensei comigo, falei assim, meu Deus, que eu tenho esse negócio de mediunidade mesmo, né? Porque o maior ignorante é aquele que não quer ver, né? E aí eu peguei e abandonei o Gardenal, porque eu tomava Gardenal, 50 miligramas de Gardenal todo dia. Era o remédio mais forte que tinha naquela época. Sim. Eu tomava para livrar das crises. E como é que iniciou a questão da cura espiritual? Explica um pouco o que é cura primeiro, né? Então, aí esse Espírito realizou isso comigo. Sim. Então, eu tinha que ler, às vezes, ler a Bíblia. Sim. Então, hoje, depois de muito tempo, eu vou entender por que eu tinha que ler a Bíblia. Hoje eu escrevi vários livros, né? Que vem falando principalmente fim do mundo, começo de tudo, Galileu Galilei, né? É um dos nossos livros que visa muito os profetas, os reis, né? Que vem falando dos reis, dos profetas, de tudo, o início da terra, como se a terra, como é que a terra vai ser extinta, as várias informações aí da visão espírita, né? Para os nossos irmãos da terra. Então daí a gente percebeu por que eu tinha que ler a Bíblia, né? Hoje, graças a Deus, foi muito bem para mim. E com relação às curas espirituais, primeiro explicando para quem está te vendo, te ouvindo, o que são as curas espirituais, João Berbel? Veja bem, a cura espiritual é uma forma da pessoa olhar para os céus e ver que além dos céus existe um plano espiritual, existe uma dimensão espiritual, que os médicos que trabalharam na Terra, que realizaram um grande trabalho na Terra, também continuam trabalhando no plano espiritual. E a nossa iniciação com a cura, né? Isso. Vamos falar sobre isso. Então é uma história muito, muito engraçada. Eu estudava muitos livros de Kardec, né? E nós tínhamos um trabalho, todo ele contra esse trabalho de cirurgia espiritual. E eu não aceitava. E quando este espírito foi doutrinado, que ele já está reencarnado, né? Eu comecei a receber receita do Dr. Alonso. Eu queria tanto receber um espírito de luz, mas eu só recebi espíritos doentes que havia desencarnado em acidente de automóvel, suicídios, essas coisas, né? A ponto de um dia eu até mesmo no Chico Xavier perguntar para ele por que eu recebia aqueles espíritos, né? É muito engraçado que na casa da prece, né, era um banco que tinha assim, o Chico sentava no meio, sentava 3 pessoas do lado e 3 do outro, eu peguei a parte final daquele banco. E ali a pessoa levantava para ir no banheiro, né? E se ia aproximando do Chico. E o que estava perto do Chico não ia no banheiro de jeito nenhum. Eu falei, esse cara não é possível que ele vai no banheiro. E aí eu cutuquei, pergunta para o Chico por que eu só recebo espíritos obsessores, né? Aí o Chico tocou para ele, não sei se o Chico escutou, que eu cochichei com ele lá, ou se foi mesmo pela intuição dele. Eu falei assim, cutucou no irmão, fala para o irmão ali que os médios veio para servir os espíritos doentes, que os espíritos doentes que precisam dos médios. E ali eu calmei, né? Mas aí o doutor Alonso, depois que esse espírito foi doutrinado, o doutor Alonso veio, né? E começou a receitar remédio. E sempre, né, pedindo para que eu iniciasse um trabalho de cirurgia espiritual. E eu falei assim, eu não vou fazer isso, cortar as pessoas, fazer essas coisas. Eu não vou fazer isso, não. E aí minhas pernas começaram, né, a inchar. Começou a inchar. Aí, no grupo Meimei, que tinha o trabalho na sexta-feira que a gente frequentava, a dona Terezinha era presidente da mesa. E aí eu falei, dona Terezinha, que o doutor Alonso passar para cá, que eu vou passar o remédio pessoal, pede para ele passar o remedinho para mim. Ele veio e escreveu trabalho. 3 vezes, trabalho. Eu pensei comigo, mas como que ele quer que eu trabalhe? Tem o trabalho de segunda-feira, tem o de quarta, tem o de sexta, tem a evangelização das crianças, né? Ele vai querer que eu pegue minha cama e põe aqui dentro do centro espírita. Vou ter que morar aqui dentro. Aí eu pensei, falei assim, certo, no meu sono ele vem conversar comigo, e vem e transmite aquilo que ele quer comigo.